dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre Super Xuxa contra o Baixo Astral. E não importa o que eu falar nesse vídeo, esse filme foi e sempre será um clássico. Brasil! Sim, nós vamos falar sobre esse filme da Xuxa, ele é de 88, tem a protagonista a Xuxa vivendo ela mesma, e ele foi o terceiro filme mais assistido do seu ano de lançamento, só perde pra Lua de Cristal, que é de 1990, eu acho, tomara, que foi o filme mais assistido do ano. Inclusive, vamos fazer uma batalha de gerações? Vocês preferem vídeos de Didi Quer Ser Criança ou de Lua de Cristal? Eu vou fazer uma enquete na aba de comunidade, já vai aparecer pra vocês quando eu lançar o vídeo, e a maioria vence, fim da história, porque eu acho que é um negócio geracional, sabe? Eu não assisti Didi Quer Ser Criança. E eu pulei a geração. Então, quem viu Didi Quer Ser Criança numa idade jovial não viu Lua de Cristal. Alguns viram os dois. Vamos ver quem ganha. Reassistindo esse filme, eu gostei muito dele porque ele ainda é muito criativo. Pena que veio da criatividade de outras pessoas que não são os criadores do filme. Esse filme, ele é basicamente plágio, drogas e baixo orçamento. O filme que foi mais inspirador para Super Xuxa contra o Baixo Astral é o filme Labirinto, que é aquele que tem o David Bowie, que tem uma menina que passa por caminhos diferentes, aventureiros, e ela tem que conhecer vários fantoches que fazem coisas diferentes. Mesma coisa da Xuxa, só que não foi feito com 22 cruzeiros novos, que é o que aconteceu com a Xuxa. E o outro, que eu acho mais fascinante ainda, é um curta em 3D, protagonizado pelo Michael Jackson, dirigido pelo Francis Ford Coppola e produzido pelo George Lucas, que só foi exibido nos parques da Disney dos anos 1986 até o 1990. Depois que o Michael Jackson morreu, ele rodou mais um tempo em homenagem a ele. Mas todo o Baixo Astral, inclusive a figura do Baixo Astral, é fortemente inspirada nesse filme, e a roupa da Xuxa é uma cópia, não tem nem o que falar. Vou pôr aqui a roupa da Xuxa, por aqui a roupa do Michael Jackson, até arco-íris, gente, é a mesma coisa, não tem o que falar. E tá disponível no YouTube. Procura lá, Captain OA ou AR, vai aparecer inteiro pra você assistir. Eu não tive paciência de ver tudo. Achei bem longo, bem chato, mas fora isso. Inclusive, essa roupa, vocês viram isso? Nossa, Neura, como você tem uma jaqueta igual a essa? Eu comprei essa jaqueta num brechó há muitos anos atrás, e eu só comprei primeiro porque ela é dupla face, e segundo porque ela tem esse recorte aqui, ó, que parece do trigger do Michael Jackson. O que encaixou perfeitamente, já que Xuxa copiou do Michael Jackson. E tem bolso. E esse filme tem mais coisas interessantes que eu pesquisei. Ele foi lançado de uma maneira ilegal nos Estados Unidos com o nome, atenção, chamado Super Xuxa versus Satã. Não tô brincando. E ele era vendido como um filme de terror para crianças. Como que eu descobri isso? Porque eu encontrei o filme em uma rede de compartilhamentos coletivos, o qual eu não posso citar o nome aqui, e quando eu fui assistir, ele tem uma legenda em inglês. Mas sabe o que é mais legal? Essa rede de compartilhamento de arquivos coletiva funciona à base de outras pessoas terem interesse nesse mesmo filme. Então, se todo mundo tem o filme no seu computador, ele baixa muito rápido. Se não, não, é um inferno. Esse baixou em tipo 10 segundos, foi muito rápido. Isso quer dizer que atualmente ainda existe uma demanda para assistir Super Xuxa versus Satã. E eles não sabiam do rolê da Xuxa que a gente tinha aqui do pacto, tá? Era uma coisa nova. O cara decidiu que esse ia ser o nome e não tem nada a ver com nada. Ele não sabia que a Xuxa tinha esse histórico de pacto aqui no Brasil. E pra você que é jovenzinho, tudo que eu falar pra vocês acontece literalmente nesse filme. Eu não preciso nem fazer tanta piada, porque o filme é realmente muito caótico. O filme começa com a Xuxa andando de moto em algum lugar do Rio de Janeiro, usando a sua moto da marca Agrag. Ela é toda branca e está indo em direção a um grupo de crianças que está brigando entre si. Mas elas veem a Xuxa passando e pegam suas bicicletas Caloi para andar atrás da Xuxa enquanto ela canta Eu Vou Criar um Arco-Íris de Energia. Elas só param quando encontram um muro todo pichado na frente de um posto Shell. Elas param e pegam suas latas de tinta Souvenir e começam a pintar o tal do arco-íris de energia. Elas só param de pintar esse arco-íris para tomar uma Coca-Cola gelada e comer biscoitos Triunfo. Por quê? Eu estou falando isso porque esse filme, ele conseguiu ser um dos primeiros agraciados da Lei Sarney de Apoio à Cultura, que é o avô da Lei Rouanet. Não sei se vocês sabem exatamente como funciona a lei, mas em resumo bem feito, você ganha o direito de ir pedir por favor para as empresas darem parte dos impostos dela. Não, não é o governo que dá o dinheiro dos impostos. Você tem que ter uma pessoa que pega uma pastinha, vai de porta em porta e fala: oi, você não quer me dar parte do seu imposto para financiar o meu filminho? É difícil, é bem difícil. Mas assim, o governo fala
fala, ó, te dei autorização, você que lute. O problema é que eles conseguiram todos os patrocínios quando o filme já estava gravado. Então eles tiveram que enfiar uma cena no começo do filme, que não tem muito a ver com nada, e colocar todos os patrocinadores no começo. Pra poder cumprir a obrigação contratual. Eu acho isso tão incrível, porque é tão deslavado, assim, é tipo o posto Shell. Tem uma hora que tem uma criança que ela é jogada no ar, e daí aparece o céu azul e o posto Shell. Vão ter mais propagandas assim, discretas pelo filme, mas esse começo é icônico. Mas as crianças estão lá pintando o arco-íris de energia, chegam 2 entrevistadores suspeitíssimos. Eles tropeçam no bueiro, o óculos de um deles cai e a gente conhece o mundo do baixo astral com o baixo astral em si. Baixo astral tem uma TV que só passa uma emissora, que é a TV Fim. E ele só escuta notícias negativas por um apresentador que no meio da apresentação tira o dente e começa a falar com a dentadura. Daí, enquanto ele tá vendo a TV Fim, a gente conhece os 2 capangas deles e sem brincadeira. Pode ser coisa da minha cabeça? Pode. Mas o baixo astral e os minions dele, os capangas, eles são exatamente iguais em espírito e atuação do Hades, do desenho do Hércules e os seus 2 assistentes. Sério, é muito parecido. Eu vou pôr uma comparação aqui, mas é muito parecido. Vocês têm que assistir. Parece muito assim, tipo o estilo de atuação. É bem parecido mesmo. Achei estranho, achei interessante. Ele gosta de deixar os capangas dele passando fome, e enquanto ele come muito na frente deles, eles nunca largam o baixo astral. Na televisão está passando a entrevista que os entrevistadores fizeram da Xuxa antes do óculos de um deles cair no bueiro. E a Xuxa dá uma entrevista maravilhosa contando o plano dela para acabar com a violência no Rio de Janeiro e possivelmente no Brasil inteiro com o tempo. E eu achei uma ótima maneira para mostrar para o governo brasileiro, para o judiciário, como a gente pode acabar com a violência no Brasil, segundo Xuxa. Eu acho que as dicas dela são bem relevantes, eu acho que vai ajudar todo mundo. Então, se você conhece alguém que é do judiciário brasileiro, que lida com o PM, manda esse vídeo para ele, eu tenho certeza que ele vai adorar e vai... Mas a Xuxa conta na entrevista que ela realmente quer acabar com a violência. E como que ela vai fazer isso? Ela fala, olha, você vê essa parede pichada e você fica triste, sabe? Mas daí você pinta, olha esse arco-íris, olha que bonito. A pessoa vê o arco-íris e pensa que ela também pode ser criança no coração dela. Daí ela olha o céu azul e pensa, eu também mereço ser feliz, e larga o mundo do crime. E a violência acaba. Então esse é 100% o plano dela. Ela quer pintar os muros de arco-íris de energias, e daí a pessoa vai ver e pensa, ai, eu posso ser criança, eu posso ser feliz, vou largar o tráfico agora. Esse... Talvez. Já tentaram fazer isso? Cobrir todas as pichações e colocar arco-íris de energias no lugar? Não custa tentar, né? Essa entrevista deixa o baixo astral puto, porque afinal ela tá enchendo o mundo de alto astral, e ele decide criar um plano para destruir com a Xuxa. E como que ele quer fazer isso? Pegando o cachorro estranho dela. Ela tem um cachorro de fantoche chamado Xuxo, irritante, que é uma desgraça, pintou o pé de todo mundo com tinta. Quando ela chega em casa, na casa dela, falso. Gente do céu. Fora que a casa é cheia de brinquedo, porque eles tiveram 2 patrocinadores que eram fabricantes e lojas de brinquedo. Então, na casa dela tem, tipo, vários ursos de pelúcia no chão, assim. Ela tem um mini piano desse tamanho, assim, o piano dela, adulta, morando sozinha com o cachorro de fantoche dela. E o Xuxo tá tipo, nossa, será que os meus amiguinhos gostaram da pintura que eu fiz? E daí, o baixo astral, a gente vê os dedinhos dele chegando perto, que deixa o Xuxo mal-humorado. Xuxa chega toda feliz, o Xuxo tá tipo, você me deixou com fome, eu tô muito triste, você me abandonou. E daí ela fala, poxa, Xuxo, você tá tão estranho, vou pegar uma comida pra você e a gente pode ficar a noite toda assistindo filme de terror. Ela tá virada, os capangas do baixo astral sequestram o Xuxo, do nada, assim. Ela olha e fala, Xuxo, Xuxo, e ela passa por todos os produtos dos patrocinadores para que sejam bem visíveis, até ela chegar na TV e ver, peguei o Xuxo, vem até mim, algo assim, e a foto do baixo astral, e daí ela se vê no reflexo e ela fica triste. Daí acontece um negócio que pra mim é filme de terror mesmo. A almofadona, que é tipo um puff com braço, começa a se mexer e conversar com ela, e ela responde a almofadona. A almofadona fala, vem cá, Xuxa, deita em mim. E daí a almofadona abraça a Xuxa. Gente, se aquela almofada gigante, com aqueles braços me abraçassem, eu botava fogo na casa. Não tem cachorro fantoche que me faria...
Gente, que coisa estranha. E daí, enquanto ela está sendo amassada pela almofadona, ela tá tipo, eu tô tão triste, o que eu faço com o Xuxa? Ele sumiu. E daí ela fala assim, minha filha, dorme que você descobre. Mentaliza o que você quer de resposta e você vai ter resposta no sonho. E daí ela fala, top, almofadona, bora. E daí ela deita, a almofadona abraça ela e ela sonha com o Xunxo no baixo astral. Enquanto isso, baixo astral está reclamando com os capangas deles que eles não prestam e que ele precisa de um novo capanga. Ele procura na TV prováveis capangas do mal. O primeiro é um cientista maluco que quer destruir o planeta Terra inteiro. O segundo é um político corrupto. O terceiro é uma criança mal criada. Quem é o pior dos três? Criança mal criada, é isso aí. Então, enquanto a Xuxa tá girando num lugar escuro e teoricamente entrando na TV para chegar no baixo astral, a criança que tá olhando a moto da Xuxa, porque ele adora aquela moto, porque ela faz parte do patrocínio também, é interceptada pelos capangas e daí a criança que tem lá 10 anos sobe na moto, coloca o capacete e foge deles. Foge deles até passar por um Bob's, onde ele tem que subir na mesa e comer o hambúrguer. Mas não adianta, ele acaba indo pro baixo astral mesmo. Chegando no baixo astral, ele fala que ele é uma criança mal criada, por isso ele veio pro baixo astral e joga um monte de lixo e óleo em cima dele. O que ele faz? Ele entra em desespero, olha no chão e ele vê uma pasta de dente Colgate. E ele pega a pasta e escova os dentes com o dedo pra se manter limpo. Eu adoro os checklists desse filme. É tipo, Colgate? Foi. Próximo. Ah, e o Xuxo também tinha do lado dele uma boneca tipo Barbie. Que é da linha de brinquedos Balila. Eu fui pesquisar, que também tá no patrocínio. Por que essa boneca tá aí? Nada. Ela só faz parte do patrocínio também. Ela precisa aparecer. Enquanto isso, Xuxa, que entrou na TV pra chegar no baixo astral, entra pela porta errada. Porque não cai no baixo astral, cai no Muro das Ilusões, que era pra ser um grande muro, mas eles não tiveram dinheiro. Então ele é isso aqui, muro, o resto pintado. No muro ela encontra uma lagarta cigana. Ela se chama assim. E ela pede ajuda pra lagarta. Lagarta, como eu posso atravessar esse muro? E ela fala, é simples, minha querida. Eu sei do passado, do presente, do futuro. Mentirosa aquela lagarta. Gente do céu, não sei como é que ela confiava naquela lagarta. Somente, só fala groselha. Daí ela fala assim, para você saber, existe uma técnica milenar, me dá aqui tua mão. E dela entrega a mão pra lagarta cigana. Daí ela fala, é fácil, você só precisa colocar um pouco de cinzas, que é glitter, e uma gotinha de óleo que tá na bunda dela. De onde é que veio esse óleo, lagarta? Por que o óleo tá na tua bunda? Ou no seu final, eu não sei o que tem no seu final, no seu outro oposto. Então, pinga uma gotinha de óleo que saiu do oposto da lagarta. E imediatamente nascem 3 nail arts, que são o mapa para ela chegar até o Xuxo. Eu falei, droga. O primeiro mapa é um arco-íris, que vai ser a proteção dela, que tá na primeira unha. O segundo mapa é uma arvorona, que ela tem que chegar, e o terceiro é uma montanha, que aparentemente essa montanha leva você até o bueiro, que é o baixo astral. Enquanto ela tá olhando para as 3 unhas de nail art dela, a lagarta começa a cantar uma música falando nada parece o que é, e as duas começam a dançar muito sóbrias. Daí aparecem uns espelhos, elas ficam fazendo desenhinhos com o espelho, sabe quando você coloca o espelho assim, e daí parece que tua perna tá indo pro alto? Então, fizeram horrores mesmo a lagarta não tendo pernas, e elas cantam bastante, elas dançam bastante, até que a porta abre. E a lagarta se convida pra ir com ela. Agora as duas estão indo em direção... Por que essa lagarta vai junto? Porque ela tem que virar borboleta, né? Mas o resto do filme ela dorme. Ela entra no negócio e dorme. Ah, enquanto a Xuxa tá caminhando pela jornada alucinógena dela, o baixo astral fica mandando baixas energias. Então vira e mexe ele tá assim, mandando baixas energias pra ela poder ficar deprimida. Então vira e mexe, ela dá uma tristezinha, e daí ele fala, venha! Mas aí aparece o negócio, e dela se empolga de novo. Ela sai do Muro das Ilusões e entra no deserto da desunião. Eu não lembro. Cada um tem um nome. Deserto da Tristeza, mas é ótimo porque o deserto não mexe o fundo e ela finge que tá andando. E daí a lagarta começa a contar que esse deserto foi uma grande floresta, mas ele foi destruído. Ela vê um monte de bichinho estranho que são chamados de lango-lango e ela vai direto chutar os lango-lango. Fala, a culpa é de vocês! E começa a atacar os fantoches do nada. A lagarta fala, não, eles são nossos amigos. Eles viajam o mundo todo plantando árvores. E daí mostra os bichos que nem tem braço plantando sim, plantando árvore. E daí a árvore crescendo. E daí pergunta, que ótimo, lango-langos. Onde eu encontro o Xuxo? E eles fazem assim. E ela sai do deserto, que não mexe a paisagem, e entra na beira do rio mais falso que você pode imaginar na história. Ele é pintado com tinta guache. Tem umas ondas que mais ou menos mexem. Quem ela encontra na beira do rio, água, mar, eu não sei o que é aquilo. Um boto cor-de-rosa. Boto fala assim, me prenderam porque eles querem pegar meus órgãos e vender na feira. Mas eu e você sabemos que não, né?
certeza que ele engravidou a mulher de alguém. E ele tá preso lá como vingança. Xuxa tira ele de lá e fala: eu preciso atravessar o mar. E dela ele fala: massa, vamos junto. E sem brincadeira, essa viagem marítima, onde todos os animais têm uma banda, igual a Pequena Sereia, o Boto tá cantando ela e ela tá aceitando a cantada. Os dois estão flertando o caminho inteiro. No final, o Boto ainda dá um anel pra ela de presente. Boto quer fazer ela de mãe de mais um filho dele. O anel é desse tamanho, assim, porque ele é um Boto, sabe? Então ela fala: obrigada, seu Boto. E ela fala: tchau. E daí ele dá a nossa segunda lição sobre acabar com a violência no Brasil. Ele fala: não se esqueça, Xuxa, qualquer ato de agressão acaba com uma boa brincadeira. Você, policial, já pensou em chamar o assaltante, o estelionatário, pra pular uma amarelinha? Pra jogar um vôlei? Porque segundo o Boto, amigo da Xuxa, talvez futuro marido, o Boto deixa ela no meio de um caminho. É o caminho da desordem, o caminho da violência. E daí ela encontra um periquito tamanho humano, um macaco vestido de gari, e mesmo que esse filme inteiro seja com fantoches, um cágado, uma cágada, que é uma cágada, é feminina, que na verdade é uma pessoa, ela tem o rosto de pessoa. Todos são fantoches, mas o cágado é uma mulher. Atrás é essa cágada, mas na frente é. E ela se acha toda mentora, toda mística, fica dando dicas que não dá pra entender. Por quê? Porque ela leu bastante da árvore do conhecimento. O que é a árvore do conhecimento? É uma grande árvore. Nas árvores tem mãos. E cada mão segura um livro. E daí a Cágada começa a falar em enigmas pra ela. E deixa você falar: eu não tenho tempo pra ler todos os livros da árvore do conhecimento, será que você pode me ajudar? E ela fala assim: não. Ela fala assim: não, você tem que aprender, você precisa saber, você tem que aprender que sabedoria é mais importante e tal. E ela começa uma música. Assim, Xuxa, rainha de todas, marcou gerações. Eu acho que dificilmente teremos um evento Xuxa como tivemos no passado. Ela foi famosa em toda a América do Sul. Ela teve programa nos Estados Unidos. Michael Jackson deu em cima dela, segundo ela mesma. Nada que eu falar aqui tira o mérito dela de como fodona incrível. Que eu não acompanhei na infância porque, né, do capeta. E daí não podia entrar aqui em casa. Inclusive, Lua de Cristal, e eu assistia todas as vezes bem conflitante. Porque eu tava assistindo A Moça do Pacto. Mas enfim, isso não veio ao caso agora. Mas a gente precisa admitir que o dom da cantoria não é o maior dom da Xuxa. Ela não canta aquela coisa boa, assim, com qualidade, pelo menos não nos anos 80, sabe? Com competência técnica, ou vocal, ou mínimo. Não tem, né? E o que tá tudo bem. Ela não precisa disso pra fazer sucesso, tá? Ela é vitoriosa do jeito que ela é. Porém, nesse musical, que é um musical, ela canta bastante, tudo canta o tempo todo. Ela não tá bem. Ela canta uma música de protesto sobre destruir as árvores, sobre crianças passando fome. E daí tem uma frase que me marcou muito, que ela fala assim: por que tantos nascem se existem guerras para nos dizimar? Basicamente é porque você tá fazendo figo pra morrer na guerra. O que é profundo e completamente incoerente ao mesmo tempo. Mas ela termina de cantar, ela tem que subir na árvore, ela tá com medo. Cágada fala: vê o que tem naquele livro ali. Isso vai meio que iludindo ela pra ela ir subindo de livro em livro, de livro em livro. Fizeram a Xuxa ficar tentando subir nos cipós de verdade. Dá dó. Ela tá sofrendo bastante. E dela encontra uma série de passarinhos. Um mais louco do que o outro. Primeiro passarinho fala que ele vive uma vida de pura liberdade, porque ele não precisa ir no dentista e ele não obedece a mãe dele na hora de dormir. A Xuxa faz essa pergunta, fala tipo: nossa, então você é livre? Quando que você vai no dentista? Ele fala: não vou. Dela: você não obedece tua mãe na hora de dormir? Ele fala: não. E dela: nossa, você é livre mesmo, hein? E ele começa a atacar ela continua subindo. Daí ela encontra, sem exagero e sem brincadeira, um casal de passarinhos do poliamor que quer chamar ela pra ser marmita. Eu não tô brincando. Eles falam: nossa, você é uma passarinha tão bonita da Gri, uma bela periquita, venha pra cá com a gente, tem muito amor pra você. E daí eu falo: eca, isso daí não é amor, não. Xuxa contra o poliamor dos passarinhos, contra ser marmita de casal, passarinho. O terceiro é um pássaro depressivo que perdeu completamente o propósito, que ele tá jogando coisas que saem de lugar nenhum, afinal é um galho, ele tá no galho, mas ele tira tipo uma torradeira e joga, porque nessa vida não se dá pra se apegar a nada. E daí ele fala: você precisa se desapegar de tudo também pra conseguir encontrar o Xuxo. Daí ela fala: mas a única coisa que eu carrego são as memórias do Xuxo. Daí ela: você tem que largar disso, larga disso. E ele começa a puxar o pé dela. Pássaros cantam uma música. Ela, depois que os pássaros cantam a música, ela foge dos pássaros e fica triste porque ainda é muito alto. E ela vai ficando depressiva porque o baixo astral tá pegando ela, né? E daí, você vê a mão do baixo astral assim. Daí Lagarta aparece de volta, agora como borboleta. Agora ela é uma borboleta cigana. E daí ela fala: poxa, você pode sair voando por aí, eu não. E dela: não. Segundo as regras de Lavoisier, ela fala do Lavoisier: nada se acaba, tudo se transforma. Você
Você já não foi uma Xuxa bebê? Você não será uma Xuxa idosa? Por que não ser uma Xuxa borboleta? Use a sua imaginação, Xuxa. O que incrivelmente funciona. Ela tá pra cair do baixo astral, mas daí ela tem asas. E ela voa com a lagarta até o céu. Esse céu é o alto astral. Quem ela encontra lá no céu? Um cristalzão. Esse cristalzão é mágico com poderes especiais. É isso que ele fala pra ela. Vai piscando. Lagarta decide seguir ela, mesmo com asas, porque ela fala: poxa, dona Lagarta, agora dona Borboleta, tão triste, né? Agora que você pode voar pelo mundo, você não vai querer ir comigo? Dela fala: realmente, eu quero muito voar pelo mundo, conhecer um borboleto e ter borboletinha. Mas nesse momento eu quero ir com você. Ela fala: e eu fui pesquisar e as borboletas se reproduzem sexualmente. Então ela realmente vai atrás de um borboleto pra ter borboletinhas. Fascinante, né? Daí a gente vê o Cristal cantando com a Xuxa no céu com flores gigantes falantes. É isso mesmo que acontece. Você sabe por que tem um cristal gigante no alto astral, no céu? Para eles poderem cantar alto astral, ilumine seu cristal. Isso tudo acontece, gente. Eu não preciso nem fazer piada. E daí eles cantam sobre o alto astral. A gente tem um discurso bem jovem místico tóxico, porque ela fala: nossa, o baixo astral é tão legal, eu até esqueci do meu cachorro estranho, de fantoche. Eu quero ficar aqui pra sempre, eu posso? Daí o Cristal fala: claro que pode ficar aqui o tempo que quiser, todo mundo pode. Dela: mas por que não tem ninguém aqui? Daí ele fala: é porque só dá pra ficar aqui se você tiver o pensamento positivo. Só dá pra ficar aqui se você tiver boas energias. Imagina, tóxico, né? Fala: não, porque o baixo astral tá pegando todo mundo. Ninguém mais consegue ficar aqui muito tempo, não. Vai lá resolver isso. Dela: vou. Ele: toma um pedaço de mim, tira um cristal e dá pra ela. Fala: será a sua proteção? E dela fala: massa, estou indo então. Isso sim é positividade tóxica, gente, sério. Você vai cair do céu das flores falantes por causa que o cristal não sentiu sua positividade? Próxima lição para o judiciário brasileiro. Já pensou em pensar mais positivamente? Talvez o que falte para o Brasil ser um Éden, ser uma utopia da América Latina, seja pensar positivo vindo do judiciário, sabe? Você dá uma olhada. Xuxa cai na parte do filme que eu acho mais sensacional. É muito boa, não ironicamente, que ela cai aonde? Nas teias da burocracia. E é um lugar todo cheio de teias de aranha. E toda vez que ela conversa com o atendente, ele entrega um contrato, um formulário, um número, um protocolo, uma teia parece que prende ela e não deixa ela se mover. É boa analogia. E sabe o que é mais legal? Como que ela vence a burocracia? Com conhecimento. Ela pega um dicionário que estava guardado na bolsa junto com a lagarta, que agora é borboleta, e começa a assustar o burocrata, que é um dos assistentes do baixo astral, com palavras difíceis. Ele tá começando a ficar preso, ela pega e procura o significado das palavras que ele falou e ela não entendeu, o que vai prendendo ele e soltando ela. Conhecimento, libertou ela da burocracia, achei top, gente. E daí ela canta uma música sobre isso, obviamente, e escreve um bilhete para o Xuxo, falando: Xuxo, já estou chegando, me espera. Quem pega o bilhete é, obviamente, o baixo astral, que mente pro Xuxo falando: olha, a Xuxa deixou um bilhete falando que ela arranjou uma melhor amiga lagarta e ela não precisa de você e não vai vir mais te buscar. Ele é pego pelo baixo astral, ele fica deprimido, ele sente inveja e ele sente ciúmes, falando: oxe, que graça que tem uma lagarta. Uma coisa importante é que para torturar o Xuxo, eles colocaram pulgas nele, mais especificamente 3 pulgas, que são fantoches. E ele ensina o capitalismo para as pulgas. Ele fala: suas pulgas, vocês estão sendo exploradas, vocês poderiam estar aí ganhando dinheiro num circo, ao invés de ficar aqui no baixo astral, só troco de nada. E elas ficam empolgadas e ele decide aproveitar esse tempo para treinar as pulgas para se apresentarem em circos de pulgas. Daí ela passa pelo outro capanga do baixo astral, que é um policial corrupto, que não quer deixar ela passar, que peida na cara dela e que dá um monte de multas pra ela. Sabe como ela combate esse policial? Ela pega o anel que o Boto deu pra ela e começa a fazer bolas de sabão. Corregedorias de polícia do Brasil. Vocês já pensaram em combater a corrupção interna com bolhas de sabão? Não custa tentar, né? Esse policial tá cobrando propina. Bolha de sabão nele. Bolha de sabão. É barato, pelo menos. Gente, é brincadeira, tá? Policiais. Mas não custa! Bolha de sabão deixa as crianças tão felizes. Por que não vai tirar o policial da corrupção? Daí aparece o próprio baixo astral, com banho tomado, para dar uma carona pra Xuxa. Ela não aceita a carona. Ele dá um cavalinho de pau em um outro modelo das motos Agrag e fala que o Xuxa ficou tão triste que ele desintegrou. E daí entrega a coleira pra ela. Isso faz com que ela deixe o baixo astral entrar. Então ela começa a ouvir vozes do baixo astral falando que ela é o problema da sociedade, né? Ela é tudo que todo mundo não quer pra vida. Ela tá destruindo o planeta. Ela fez o Xuxa morrer de tristeza a ponto de desintegrar.
casar. E o que faz ela ficar tão triste, tão triste, tão triste, que ela vira a esposa do baixo astral. Ele queria uma esposa, no final ele só queria amor. Eles estão prontos pra se casar, mas daí lembra do Piá, da criança? Rafael é o nome dele. Ficou preso do baixo astral? Então, ele tá num porão com milhares de crianças maldosas que não têm forças pra sair de lá porque elas estão dominadas pelo baixo astral. Inclusive, um exemplo que eles dão é uma criança que explodiu um sapo. Anos 80. Ninguém sabe brincar nos anos 80, né? Ele também não acha que consegue fugir, mas ele escuta o baixo astral falando que o Xuxo desintegrou. Fala, não, precisa ajudar a Xuxa, né? Vai lá, solta o Xuxo. Xuxo sai não correndo. Ele sai. Ele apenas chega na Xuxa. Ele é um fantoche, ele não vai andar. E daí, quando ela olha pro Xuxo se esfregando no pé dela, ela fala: Xuxo! Faz ela voltar pro alto astral de novo. Daí, o baixo astral pega a antiga lagarta e agora a borboleta cigana e puxa. E daí eles fazem um cabo de guerra com a lagarta, agora a borboleta. De um lado, Xuxa, Rafael e Xuxo. E do outro, baixo astral e seus capangas. E a lagarta tá sendo esticada até a morte. E daí, a Xuxa olha pra eles e fala: eu tenho a maior arma de todas. Baixo astral, capangas, eu perdoo você. E daí os capangas pensam: nossa, depois de tudo que a gente fez, ela ainda perdoa? Eu falo assim: venham para o alto astral, onde tem comida. E eles falam: sério? E eles vão pro alto astral. E isso vem nossa ação para acabar com a violência no Brasil. Serviço penitenciário brasileiro. Vocês já pensaram em perdoar os presidiários, mas assim, perdoar do fundo do coração de vocês? Porque deu certo com a Xuxa. Então você pega um presidiário e fala: fundo do meu coração, eu te perdoo. E se você tiver o coração puro como eu tenho, você nunca mais vai cometer nada de errado. E solta. Esse custa um pouco tentar. Tenta com um, vai que dá boa. Confia. Deu certo com a Xuxa. E daí o que acontece? Ela faz assim, um X, daí o cristal, e daí surge um arco-íris e ela fala: supercarga positiva! O que faz o baixo astral morrer e tudo ficar escuro. E daí ela segura um cristalzinho que vai acendendo e ela fala: dentro de nós existe uma luz. Uma luz que nunca vai se apagar nem por milhões e milhões de anos-luz de distância. E daí todos comemoram, crianças, ela, e cantam que ela vai pintar o arco-íris de energia de novo para deixar o mundo cheio de alegria. E o filme acaba nesse momento positivo e eu pergunto agora para todas as pessoas que fazem qualquer coisa ilegal no Brasil: vocês já pensaram em tirar o baixo astral do coração de vocês? Talvez seja isso. A Xuxa dos anos 80 nos falou que o segredo é tirar o baixo astral do coração. Pensem nisso. Entreguem pro alto astral. Tem flores falantes e um cristal estranho. É isso, gente. Amei de ver de volta o filme. Sério, ele é muito divertido. E da lista que aparece no final do filme de empresas que patrocinaram, eu não encontrei exatamente aonde veio o patrocínio. Mas esse filme está disponível na Globoplay, que não me patrocinou e não responde meus e-mails pedindo por favor para ser patrocinado. Mas se você tiver Globoplay ou conseguir assistir de alguma maneira, me ajude a procurar os itens que eu não encontrei. Atenção. Na lista, eu não encontrei aonde os tapetes Tabacou apareceram, onde a marca Bichin Artefatos de Pelúcia apareceu. A Nestlé também patrocinou, não sei aonde. Posto 24 Horas Itaipava, que não é o Shell. Ele também tá na lista. A Hering também patrocinou. Não vi exatamente a marca da Hering passando. E por último, o Isopor patrocinou. Vocês sabiam que Isopor é uma marca registrada, nome pessoal de marca? Eu não sabia. Mas ele patrocinou Super Xuxa contra o Baixo Astral. Daí eu fui procurar e realmente, se dita Isopor, todas as marcas que tem Isopor tem um Rzinho. Então ele é pessoal, ele não é um produto químico solitário que nem eu achava. É isso, gente. Gostaram? Gostaram da minha vídeo? Conta pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você curtiu muito esse vídeo, se inscreva no meu canal. Isso é tão legal. Se você conhece alguém que viveu Super Xuxa contra o Baixo Astral na sessão da tarde, me mostra pra ele. Conversa sobre o assunto. Na minha descrição tem grupo no Telegram, tem formulário de indicação de filmes e tem várias outras coisas favoritas também. Se você quiser ser membro do canal, você pode. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.